Olá, Anne, boa noite. Boa noite. Oi, Sema. Oi, pessoal. Já temos 14 pessoas. Vamos aguardar um pouquinho para a gente chamar as nossas convidadas. Que legal! Já temos 14 pessoas a postos. Boa noite, Pri. Não adianta, eu acho. Oi? Ó, vê se ela recebeu lá meu convite. Oi, gente. Aqui eu vou selecionar para todo mundo. Aê! Oi, conseguimos! Então, de ladinho. Sim. Aê! Ai, que legal! Deu certo. Já funcionando. Vamos ver se tem uma... Guarda meu lugar aí. Então, vamos lá. Virar para mim. Então, tá bom. Eu quero ficar aqui acenando para as pessoas. Uau! Primeira live, né? Viu ali? Isso aí, olha que legal. Então. Boa noite, boa noite. Então, estamos ao vivo, começando um pouquinho mais tarde, ao vivo, eu acho que é assim mesmo, como se dizem, né? A gente está de novo aqui nos estúdios Matriz. Dessa vez, boa noite, Marília. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marília. Boa noite, Brias. Boa noite. Boa noite, Brias. Boa noite, Anne. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Boa noite, Fê. Boa noite. Uma live bem especial que eu e a Marília e todos nós, desde que a gente começou a fazer esse programa de lives com o Peterson, com a Alice Bombassaro, a gente já tinha uma ideia de fazer uma live com todos os farmacêuticos da Matriz, tá? Para tirar algumas dúvidas do público em geral, conhecer as possibilidades da Matriz. E hoje... os próprios farmacêuticos, né? Acho que a gente tem que se apresentar Exatamente, também, né? exatamente. Então, acho que começa por ti. Então, tá bom. Meu nome é Marília Garcês Correia da Silva, sou farmacêutica, PhD, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. A Matriz está fazendo 19 anos esse ano, então a gente está muito de parabéns e com um projeto, então, de ter mais farmacêuticos para facilitar o contato com o prescritor e favorecer, enfim, os tratamentos dos nossos pacientes, o sucesso do tratamento dos nossos pacientes. Então, temos... vou passar, então, a chave para o Bruno para se apresentar também. Depois a gente vamos por ordem de... Eu vou fazer... Dá uma chance, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver a apresentação para as gurias ali da sala ao lado, deixar as damas primeiro se apresentar, mostrar um bom cavalheiro, tá? Jogar para Fernanda e para Cíntia lá, então, essa apresentação. Eu vou por último. Então tá, boa noite, gente. Eu sou a Fernanda Elisa de Oliveira, eu sou RT da Matriz, eu sou farmacêutica industrial, tenho especialização em terapia floral, homeopatia e pós-graduação em farmácia estética. Prazer poder estar participando com vocês dessa live. Prazer é nosso ter aqui com a gente. Vai, Cíntia. Eu sou a Cíntia, então eu sou farmacêutica, eu sou assistente técnica aqui da Matriz, né? E sou visitadora também, então eu faço todo o contato com os prescritores aqui pela Matriz, assim como o Bruno também desempenha esse papel. Tenho especialização em saúde estética, sou formada em homeopatia e também tenho especialização em terapia floral. E faço minhas também as palavras da Fê. É um prazer poder estar aqui essa noite falando um pouquinho mais das possibilidades da Matriz. Joia, joia. Passar para a Anne, lá em Novo Hamburgo, se apresentar também. Boa noite, Anne. Boa noite, eu sou a Anice, todo mundo me conhece por Anne. Eu sou a farmacêutica da Matriz de Novo Hamburgo, tenho pós-graduação em cosmética e homeopatia e atualmente estou fazendo pós-prescrição farmacêutica. É um prazer estar com vocês. Obrigado, obrigado. Bom, então eu sou o Bruno Adame, eu sou farmacêutico generalista
Eu me formei na PUC, eu sou visitador aqui da Matriz, eu tenho mestrado em Biologia Celular pela PUC também, tenho doutorado em Biologia Celular pela PUC e descobri a Matriz um prazer de trabalhar com ativos, um mundo totalmente novo que eu não conhecia. Eu acho que nós, na conversa entre nós 5, a gente consegue ver isso um no outro, assim, que é um grande prazer trabalhar com ativos, trabalhar com o público, trabalhar com parcerias, possibilidade, etc. Né? Eu acho que nossos a trabalhar com manipulação, a gente não sai mais desse ramo da farmácia. Foi uma paixão mesmo. É que são muitas possibilidades, né? A gente tem muitas alternativas. Acho que o contato com o paciente também é muito gratificante, porque a gente, enfim, está acompanhando os tratamentos, né? Isso dá uma satisfação, assim, é bem gratificante mesmo essa função toda, né? Queria dar as boas-vindas para os nossos participantes. A gente tem bastante gente chegando. Eu não vou conseguir acenar nem dar as boas-vindas. A gente tem a Rosângela está acompanhando os comentários para ir anotando as perguntas, né? Mas de qualquer forma, sejam todos bem-vindos. A gente vai, né? A gente pretende que a live dure mais ou menos 1 hora para a gente poder apresentar as nossas possibilidades que a gente veio anunciando, né? E como é assim, o que seriam as possibilidades da Matriz, né? Mas a gente queria falar um pouco sobre a questão do produto manipulado, que é o que a gente faz, né? A Matriz é a matriz de um novo conceito de farmácia, enfim, que a gente pode atender a prescrição completa e atender o paciente como um todo, né? Então... E pedir para todo mundo que está assistindo ficar ligado ao longo da live, tá? Que lá no final a gente vai ter, como de costume, um sorteio também de um novo brinde da Matriz. A gente vai sortear, a gente vai conversar com o público daqui a pouco, no final, claro, e sortear, assim como nas outras lives, um outro brinde, tá? E dessa vez vai ser um sorteio bem diferente, então tem que ficar atento, porque vai ser... Isso, acompanha até o final. Então, para começar, acho, né, Marília, antes de passar a palavra para as gurias, que eu acho que hoje muito interessante ouvir elas, tá? Sobre tudo que elas têm a dizer sobre as possibilidades aqui da Matriz. A partir das experiências, né, do dia a dia. Exatamente. Né, eu acho que a gente poderia começar falando, né, em relação a toda a personalização que a farmácia de manipulação ela pode trazer para o público em geral que consome farmácia de manipulação, né? Mais especificamente a Matriz. A vantagem principal da farmácia de manipulação é o produto personalizado, é um produto feito especialmente para ti. Isso tem um valor, assim, que, enfim, é um valor que a gente sai daqui com um produto com o nosso nome no rótulo, com a indicação, né, com o nosso nome no rótulo, e inclusive com a orientação de como tomar o medicamento de acordo com a prescrição, né? Então, isso facilita bastante para a gente aderir ao tratamento e seguir o tratamento, né? De maneira que a gente tenha, então, sucesso nesses tratamentos todos, né? Que nesse caso aqui é uma suplementação de magnésio, mas a gente trabalha com diversos produtos, né? Tanto estéticos quanto para tratamentos, né? Suplementação, prevenção, além de tratamento, né? Suplementação para academia, melhora da imunidade, tratamentos de uso externo, cremes, loções, shampoos, condicionadores, né? Então, todos esses produtos que saem da Matriz saem personalizados, feitos especialmente para ti. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje, colocando em geral, o mundo tá migrando muito para essa questão da personalização de tudo, né? Tanto do tratamento de um paciente, quando tu vai um médico específico, ele faz uma abordagem diretamente para ti, as redes sociais, os próprios serviços de streaming, tudo está sendo muito personalizado, né? E a farmácia de manipulação não fica atrás. Para nós é uma tendência de 19 anos, né? Isso é uma coisa que me impressionou muito, assim, quando eu cheguei aqui na Matriz, justamente foi essa questão de tu ter tudo muito certinho, muito personalizado, titulação de doses a partir de prescritores, especificamente para ti, tá? Especificamente para ti, aonde tu tem isso.
E isso é uma coisa que muita gente não sabe. Aqui na Matriz tu tem isso, tá? Eu vou começar, então, eu diria pelos mais experientes, então, né, Fê? Desculpa se eu vou entregar, assim, mas mais experiente aqui dentro da Matriz, pelo menos, tá? Eu queria saber de ti, Fê, aqui na manipulação, aqui na Matriz, e indo em direção a essa questão de personalização, o que pode nos falar de doses, de possibilidades, de ativos, etc. É isso. Então, como já foi dito, né, a manipulação nos abre muitas oportunidades, né? Então, uma que a gente considera bem importante é poder personalizar, fazer essa dose conforme a idade do paciente e o peso do paciente, né? Então, dessa forma, a gente vai conseguir estar utilizando uma concentração ideal para esse paciente. E aí, nesse caso, a gente pode estar citando o quê? Crianças, recém-nascidos, né? Que, na verdade, a gente não encontra medicamentos industrializados que sejam ideais para esse público, né? Então, a manipulação pode fazer isso, inclusive para hospitais, eles solicitam muito, né? Porque a dose não existe realmente. Outra possibilidade que a gente tem, quer falar alguma coisa, Marília? Não, isso eu tô concordando. Outra possibilidade que a gente tem, né, é numa mesma cápsula poder estar adicionando mais de um ativo, né? Isso também acaba facilitando a adesão do paciente a esse tratamento, porque ao invés de estar tomando 5 medicamentos separados, vai tomar numa única cápsula, quando todos eles, claro, forem compatíveis para serem tomados juntos, né? A gente não pode esquecer disso, a compatibilidade dos ativos que estão sendo utilizados, né? Outra questão, o paciente diabético, né? Não vai poder estar utilizando açúcar. Então, se a gente estiver fazendo alguma medicação, que é um xarope, que já não vai ser tão apropriado para ele, a gente tem condições de estar fazendo, então, sem açúcar, para que ele possa ser utilizado sem nenhum problema, né? Ainda a questão de tornar esse medicamento mais palatável para ele, né? A gente vai poder estar fazendo personalizado para esse paciente cliente, né? Outra possibilidade ainda que a gente tem é da forma farmacêutica, né? A manipulação nos permite isso, que a gente possa estar fazendo, então, na forma de cápsula, xarope, bala, strips, filmes orodispersíveis. Então, na manipulação, a gente tem essas condições e muitas outras, né? Acho que... acho que o pessoal também entender, né, a magnitude de quanto isso é importante, né? As questões que, exemplos que a gente já pegou muito forte sobre isso, por exemplo, questões de autistas que não tinham adesão a tratamento, né? Sim. Dando a forma, né, o sabor, a gente consegue fazer com que aceitem, né? Exato. Isso, porque o paciente autista ele é muito seletivo, né? Então, e ele quer o produto sempre da mesma forma. Então, na manipulação, a gente tem condições de estar fazendo conforme a necessidade dele, né? Porque se ele utiliza um sabor de morango, normalmente ele só tolera aquele, né? Ou de hortelã. Então, a gente tem condições de estar fazendo de uma forma ou de outra. Perfeito. Eu e a Cíntia, nós somos visitadores e muitas vezes, eu acho que uma vez foi curioso, a gente foi num cardiologista e ele, um rapaz que nos recebeu super bem e ele não tinha muita ideia dessas possibilidades referentes, assim, por exemplo, por vezes tu tem idosos, né, que tem problema de deglutição, tem problema, não tem faculdade, já estão numa área sênior, né? Dificuldade de deglutir. E a própria salivação também exato, fica menor, exato.
né? E a gente conversando com o médico, a gente referiu essa questão de poder botar num xarope, botar num strip, colar no céu da boca, e esse medicamento sendo liberado aos poucos e esse paciente não sofrer tanto. Isso a manipulação ele consegue por vezes dar um pequeno drible na indústria, né? Com relação a isso, de poder trabalhar com esses vieses que são excelentes, né? Para trazer para o público realmente possibilidades de melhorar o tratamento, né? Com certeza. Até o próprio da salivação, né? Que a Marília acabou de tocar. A gente pode fazer uma saliva artificial que vai estar ajudando muito. Exato. A gente tem o truque aquele também de engolir a cápsula, né? A matriz tem um rio ali onde o meu filho João Pedro demonstra que quando a gente coloca a cápsula na boca, coloca água, baixa a cabeça, a cápsula boia, automaticamente no processo de deglutir ela já está no lugar, a gente engole sem nem notar, né? Além dessa dica, enfim, né, de saúde pública, a gente tem a possibilidade também de, às vezes, dividir uma cápsula maior em 2 cápsulas menores, ou 3, né, numa cápsula que o idoso possa tolerar. Exato, né? exato. Isso também é uma alternativa. Então, citando exemplos, né, quando a gente recebe o cliente aqui na loja, ele diz que eu preciso cortar o medicamento em 4, né? Não é todo medicamento que pode ser cortado, né? A dose já não vai ser exata, então na manipulação a gente já vai estar manipulando na dose correta. Perfeito, perfeito. Isso. Cíntia, vamos lá. A Cíntia, como ela bem falou, né? Ela é da área estética, bem como a Fê. E dentro da área estética, bem como a Anne, na parte de homeopatia, são referências, assim, que eu acho que é interessante, que a gente sempre procura, e a Fê e a Cíntia acabam procurando por esse viés. E a Cíntia mais ainda, porque ela trabalha muito com os dermatos e com estética em si, né, Cíntia? Assim, enfim, ela atende consultório também, né? E o que tu poderia falar, assim, em relação às possibilidades, Cíntia, na relação do uso externo, ativos de uso externo, medicamentos de uso externo, quais possibilidades a manipulação no uso externo pode trazer? A personalização, né, dos produtos. Que ferramentas a gente tem aqui na matriz para atender nessa área, né? Da vantagem seria. Exato. Sim, assim como a Fernanda falou com relação à questão de associações de ativos, né, no uso interno, no uso tópico externo a gente consegue associar também mais de um ativo numa mesma formulação. Claro que sempre respeitando as questões de compatibilidade de ativos, né? Mas com essa associação, muitas vezes a gente consegue tratar mais de uma queixa, né, no mesmo produto. Então, hoje a gente trabalha aqui na matriz com inúmeros ativos cosméticos, né? E a gente está sempre recebendo ativos novos. E essa associação de ativos permite que a gente trate, por exemplo, né, uma queixa de manchas e uma queixa de linhas de expressão no mesmo produto, né? Para uma pessoa que não tem o hábito de se cuidar, de utilizar produtos cosméticos, né, de fazer até mesmo uso de uma indicação de uma fórmula por uma indicação de dermatologista, se ele tem indicação de um único produto, é muito mais fácil de aderir do que ter que usar 3, 4 produtos, né? Então, a manipulação permite também a associação de mais de um ativos, facilitando a adesão nesse sentido, né? Hoje a gente trabalha também com inúmeras bases dermatológicas, né? Então a gente tem sérum, tem creme, tem pomada, tem Aquabomb, tem Omega Gold, né? Várias bases. Oi? Dá para adaptar para cada tipo de pele, cada necessidade, aí a própria forma, né? Justamente. Então, cada base tem uma indicação de uso diferente, né? Então, de acordo com o tipo de pele, a gente pode adequar a base para que o produto fique com um sensorial adequado, né, ao paciente também, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um hidratante com um paciente de pele oleosa, né? Sem que aumentar ainda mais a oleosidade dessa pessoa, né? Utilizando, de repente, uma base de sérum, né? Um creme, né? E, além disso, também, além de combater, né? Diminuir a oleosidade, também adicionar ativos que vão ajudar a diminuir essa oleosidade, hidratar, né? Essas outras questões também. Recebemos uma pergunta aqui sobre produtos veganos, né? Então, linkando ao que a Cíntia disse, a personalização também
a base vegana. Então, temos sim, tanto para uso interno, né, cápsulas veganas, quanto as bases, né, para crianças, loções e veganos. Então, respondendo a... E é uma tendência muito grande, né? As pessoas hoje em dia buscam muito opções veganas, né? Quase um estilo de vida já, tá né? no estilo de vida, assim. Tá. Como os veganos, também temos o público que tem restrições, né? Restrições alimentares, alergias, e esse público também é atendido pela matriz. Nós temos, então, todas as nossas cápsulas são livres de glúten, não tem a opção também de cápsulas sem corantes. Os corantes utilizados são corantes orgânicos, mas existe a opção, então, para quem quer fazer uso de corante, cápsula sem corante, produtos sem parabeno. Eu acho que é uma tendência polêmica, gente, mas é uma tendência, então, ser sem parabeno. Então, a gente está atendendo, sim, todos os públicos. Até indo de encontro a isso que a Anne falou, que é interessante, da parte de adequação, tanto para produtos veganos, quanto para isentos de lactose e glúten, né? Os próprios médicos, e principalmente os da área integrativa, eles já veem isso como uma vantagem e já começam a solicitar isso em prescrição, justamente para já não ter o início das questões inflamatórias ali da lactose, etc., do glúten, né? E começam a adequar já o estilo de vida do paciente, né? Até agora isso até é uma coisa mais comum, mas a gente pensa que será que uma quantidade tão pequena pode ter um efeito, mas quem tem a alergia, qualquer traço pode ser causador de desconforto, né? Então isso é bem importante a gente dar a devida importância para isso, né? Porque, então, por isso que a gente leva tão a sério esses cuidados e essas solicitações de restrição e tem como atender, como a Anne falou. Ali o áudio estava um pouco cortado, alguém mencionou, mas a Anne falou exatamente isso, né? Que a gente tem as nossas cápsulas são livres de glúten, tem um recipiente que pode ser livre de lactose também, né? E eu acho que às vezes pequenos detalhes que fazem toda a diferença para quem está utilizando o produto, né? O suplemento ou o medicamento, enfim. Porque a gente faz uma pequena modificação, né? Ou tirar um corante e faz uma grande diferença realmente. Exato. Eu me lembro, uma vez eu tomava um medicamento que não estava disponível para manipulação e eu tomava um medicamento referência e ele era amarelo, eu tomava 5 dias do medicamento, eu me embolotava toda. Aí eu parava o medicamento e voltava ao normal. A gente achou que podia ser do próprio ativo e quando a gente foi ver os componentes, tinha um corante amarelo, eu achei um que não era referência, que não tinha aquele corante e eu consegui tomar o medicamento livremente. Então, é uma coisa que realmente impede a adesão, né? Então, esse cuidado, enfim, a escolha de um medicamento é tão difícil, né? A gente acertar um medicamento que a pessoa tem a resposta ideal, né? Ou que, enfim, atenda ali aquela dificuldade. Então, se a gente puder, né, facilitar, a gente tá aqui para isso, né? Então, essas buscas também, às vezes, a gente nem se dá conta de que a gente pode, inclusive, ter, por exemplo, a sensação de estufamento depois de tomar um medicamento que até pouco tempo talvez a gente não tivesse essa reação. Exato. Pode ser a alergia ao recipiente mesmo. Exato, e por vezes até os próprios pacientes acabam na utilização dos seus medicamentos industrializados. Eu me lembro isso, foi uma situação que aconteceu comigo aqui na Matriz. Tinha um paciente que veio até mim utilizando medicamento industrial, eu não vou me lembrar agora qual é o nome, tá? Mas era uma pessoa que estava começando a passar por processos alérgicos muito severos e o médico falou para ela tentar sem lactose esse medicamento. E no fim acabei conversando, na época eu acho que eu estava recém começando, conversei com a Fê, a gente falou, não, vamos fazer sem lactose esse medicamento para ela. Com certeza dá para fazer. Eu acho que a gente mudou a... Não, era isso mesmo. Era o medicamento, a gente acabou falando que existia esse viés que a gente conseguia colocar ele sem lactose. Que legal. Até na parte... Não sei se meu áudio melhorou. Tá cortando aí. Melhorou? Tá, mudei a conexão.
também nessa parte cosmética, assim como o Bruno falou da questão dos industrializados, né? Algumas linhas de cosméticos industrializados também utilizam corantes ou excesso de perfume ou até essências que não são hipoalergênicas, né? Então, assim, às vezes até um produto super conceituado para quem é mais sensível não resolve, né? Ou não atende em função desse excesso de essência ou de corantes. Então, assim, nós na manipulação utilizamos essências hipoalergênicas, pelo menos na matriz utilizamos, né? Essências hipoalergênicas, não utilizamos corantes também. Então, é uma vantagem para quem tem essa pele mais sensível ou tem restrições ao uso, né, de corantes e essências. E as nossas bases também hoje já estão sem parabenos, que às vezes também é uma restrição, né, de algumas pessoas mais preocupadas, né? Então as nossas bases hoje também estão sem parabenos, além de todas essas possibilidades que a Anne falou, né? E a gente tem aqui algumas perguntas, né? A Anne já respondeu do público vegano. E a Cíntia falou da questão da pele mista, né? Que a gente tem como atender aí com as bases diferentes, né? E até com alguns ativos que podem, então, melhorar e fazer esse equilíbrio, né? Não sei se tem... Vamos... Tinha uma anterior, Marina. Tinha uma pergunta que já foi feita antes do início da live. Se era da possibilidade de transformar um medicamento difícil de engolir em líquido. E sim, é uma das possibilidades, né, Fê? Como tu falou. Sim, a gente pode fazer essa transformação, né? A não ser que haja alguma incompatibilidade do medicamento, né? Então, mas a princípio, a gente pode estar manipulando ele na forma líquida, né? Caso não dê para ser líquido, a gente tem as outras opções, como filmes ou dispersíveis, né? Que também podem estar sendo utilizados e vão ter o mesmo efeito que uma suspensão e um xarope, né? Como tu tinha dito, a gente tem também, se for um produto de uso contínuo e a pessoa for diabética, a gente tem a possibilidade de também fazer, vai depender um pouco, né, se for sempre por né? Se ele é diabético, a gente pode fazer ele com ou sem açúcar, né? Isso. Tem essa opção também, fazer ele livre de açúcar. Né? Isso também é parece até uma bobagem, né? Mas se é um paciente diabético e o uso for contínuo, isso é bem relevante no controle da glicemia, né? Então é uma alternativa, uma possibilidade bem importante na questão dessas alterações de forma farmacêutica, né? Aquilo que tu falou, Fê, na questão de partir o comprimido também, né? Às vezes numa adaptação de dose, quando a pessoa começa tomando meio comprimido, a gente já pode dispensar isso na dose correta, né? Para que a pessoa não tenha que fazer essa partição, né? Isso, toda vez que a gente manipular, a gente já vai estar fazendo na dose exata, né? Então, ele não vai precisar se preocupar se ficou bem cortado ou não, já vai tomar exatamente da forma que deve ser. E até eu estava pensando agora, isso tanto no momento que a gente está começando um tratamento, né? Quanto quando a gente está parando, né? Porque quando tem que... Eu quero falar desmamar, mas eu queria achar uma palavra mais técnica. Tem os medicamentos que não devem ser interrompidos abruptamente, né? Então a gente consegue fazer o doseamento de modo que o paciente vai reduzindo a dose aos poucos, né? Não pare de vez com o tratamento, né? Principalmente a questão de alguns psicotrópicos, né? Alguns medicamentos, os corticoides também, que não é indicado, a gente pare abruptamente o tratamento, né? Isso. E voltando a falar da questão ali dos corantes, né? As cápsulas que a gente utiliza contêm corantes, né? As cápsulas normalmente são de origem animal, mas hoje em dia a gente já tem várias outras opções, né? A gente já tem as cápsulas específicas para veganos, cápsulas vegetais, né? A gente tem a cápsula gastro-resistente, então a gente já pode estar, hoje em dia, oferecendo para o cliente essas outras possibilidades que até então a gente não tinha, né? É verdade.
E no caso da pessoa ter alguma intolerância aos corantes, a possibilidade seria uma cápsula incolor aí, né? A gente tem opção da cápsula incolor. Inclusive, a gente tem uma cliente aqui, que ela já é nossa cliente há bastante tempo, que ela utilizava cápsulas que eram verde e branca, e ela tinha muita dor no estômago, né? E a gente só fez uma simples substituição por uma cápsula incolor e ela, nossa, mudou a vida dela, né? Nossa, Então, olha. os detalhes fazem muita diferença. Relacionado à questão de cores, né? A gente sempre leva os prescritores, eu e o Bruno, a questão também que aqui na Matriz a gente respeita muito a cor da cápsula de cada medicamento do paciente. Então, se ele faz o medicamento com uma cápsula de uma cor, a gente vai manter sempre a mesma cor, né, da cápsula. E se porventura a gente tiver que mudar por uma questão de lote ou de fornecimento do fornecedor, da cápsula vir a ficar em falta, a gente sempre avisa, né, a pessoa que a cor da cápsula mudou. Até para que ele tenha... vai isso, até... Referenciando a mudança. Fiquem tranquilos. A nossa live já é uma tradição. A tradição é... Invasão, tentativa de invasão. Programado. Mas voltando para a questão da cor da cápsula, da segurança de paciente, né? Tá usando sempre a mesma medicação. E até mesmo quando é um paciente que é polimedicamentoso, que utiliza vários medicamentos, a gente cuida para colocar cada medicação numa cor de cápsula diferente, ou cada suplemento, né? De que modo que ele não tenha 2 produtos com a mesma cor e possa se confundir na hora de administrar esse medicamento, né? Exatamente. Então é um cuidado bem importante. E assim, só quem toma mais um medicamento pode dar o valor disso, porque Principalmente os idosos, né? O medicamento, a diferença de cor faz toda a diferença, né? Porque, enfim, a gente consegue saber, já tomei esse, não tomei aquele, separei esses, né? Vai faltar aquele. É bem significativo, assim. E, inclusive, quando a gente dispensa esse medicamento na troca da cor, a gente lê para a pessoa e anota que esse dado foi dado, né? Foi informado. Acompanhe essa etiquetinha na tampa do frasco para que a pessoa observe que houve uma mudança, né, de cor. Mas a gente procura sempre manter sempre a mesma cor da cápsula para a pessoa saber, bom, tomei minha cápsula azul e branca, meu omeprazol do dia tá ok, enfim, né, dependendo do tomei a menina do dia, agora falta azul, né? Da mesma forma que a orientação da cor, né? Também tem sempre a orientação das doses, né? Que a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente manipula um medicamento, né? Que dependendo do ativo que a gente está utilizando, a gente vai precisar dobrar o número de cápsulas. Então, sempre vai essa observação também de que deve tomar, para ter cuidado na hora de tomar, porque deve tomar mais de uma cápsula. Aí tem uma outra etiquetinha de outra cor também, lembrando, né, que ele é em doses e aqui na posologia de como tomar, nesse caso aqui do meu magnésio, é uma... dá para enxergar? Fica ao contrário. Tem que tomar uma dose igual a 2 cápsulas pela manhã. Então já explica que uma dose é igual a 2 cápsulas e também vem escrito no rótulo em cima para ficar claro, 30 doses, uma dose igual a 2 cápsulas, para evitar qualquer tipo de confusão, né, no tratamento, né, e facilitar, enfim, porque se são mais de um, às vezes um tem que tomar 2, outros são 3, né, então é um cuidado bem relevante que a matriz tem, né, em cada tratamento, né. Ia fazer uma colocação, até para a gente ver, tá, gurias? Em relação, assim, e especificamente para FEMAS, a gente pode adentrar numa discussão, tá? Pessoas que têm problemas gástricos, que sofrem de tomar medicamento, né? Por vezes anti-inflamatórios, por vezes alguns tipos de medicamentos que vão atacar o estômago, tá? Como que a matriz pode ajudar essas pessoas que possuem problemas gástricos? Qual é as soluções que ela proporciona? A gente tem a possibilidade de estar
tamponando esse medicamento, né, neutralizando essa ação gástrica. A gente tem a possibilidade de usar medicamentos, cápsulas gastro-resistentes, né, que então não vai liberar esse medicamento ali no estômago, né. Que foi? Alguma coisa? A gente acaba referindo muito isso, porque isso é uma coisa que essa possibilidade, por vezes, acontece, né? Muitos pacientes chegam com a gente referindo a irritação gástrica e, por vezes, procurando soluções para mitigar esse efeito que acaba acometendo o estômago ali, né? E essas alternativas são bem importantes de que o Bruno e a Cíntia façam essa comunicação com o prescritor, né? Exato. De saber dessas possibilidades, porque todas essas alterações a gente sempre tem que fazer com o aval do prescritor, né? Exato. A gente não faz nenhuma dessas alterações sem confirmar com ele, né? Acho que é bem relevante isso. E é uma tranquilidade. Tem muitas perguntas aqui, eu quero dar uma olhadinha. Então... E salientando essa questão também, né, Marília? Qualquer modificação na fórmula, a gente faz sempre o contato com o prescritor. Nada é feito sem a autorização dele. Até para expor para o prescritor, né, essas possibilidades, né, de fazer uma substituição sem açúcar, né, a questão gastro, Então, a gente sempre faz o contato com o prescritor, tanto para esclarecer essas dúvidas, né, com relação à prescrição, que podem vir a surgir, mas também para orientar ele, né, e mostrar essas possibilidades também. Alguém falou nas perguntas ali da possibilidade de, quando der em muitas cápsulas, que a gente faça em sachê também, né? Então, isso é uma possibilidade interessante, né? Quando... se houver possibilidade técnica, né, dos ativos, a gente dispensar isso em sachês individuais para que a pessoa, enfim, dilua na alimentação, né, ou em alguma... Faça um shot matinal, enfim, um shot, né, para a gente ter também uma outra forma de dispensação, a não ser exigindo a deglutição de diversas cápsulas, né. Tinha também uma pergunta sobre o que é sem parabenos. Parabenos são conservantes que são considerados cancerígenos hoje. Tem muitos estudos que apontam o seu potencial cancerígeno, né? E, enfim, alergênico também. Alergênico também, isso. Então, é uma discussão que vem, né, nos últimos anos sobre a possibilidade, né, disso. E a matriz, então, optou por alterar o nosso tipo de conservante, que seja livre de parabenos, para, então, atender e diminuir as chances de alergia, né? E, enfim, do uso contínuo e, né, exagerado, exacerbado, evitar, então, aí essa tendência, essa possibilidade, enfim, de ele ser um fator importante aí para outras doenças, né? Então, assim que a gente conseguiu, a gente já eliminou todos os parabenos, né, das nossas bases do laboratório dos externos, né? Então, em algumas formulações, eles ainda são os conservantes de escolha, mas sempre que possível a gente usa conservantes alternativos, né? Então, ficando restrito para produtos em que a gente não tem uma compatibilidade, né, Fernanda? Tem alguns ativos específicos que eles não são compatíveis com outros conservantes, né? A gente acaba usando por obrigação o parabeno, né? Mas sempre alertando que a concentração que ele vai na formulação é muito pequena, né? Então, ainda mais tratando de medicamento que a pessoa vai fazer por uso durante curto tempo, talvez não vá ter o potencial alergênico, né? Que a gente imagina, né? A concentração dos não parabenos é muito maior do que a dos parabenos, é quase 10 vezes mais. Então, eles realmente têm, a gente utiliza ele em concentrações muito pequenas, né? Mas, enfim, seguimos a tendência aí no que podemos, né? Retiramos Mas é bem o que a Cíntia falou, é uma quantidade que, enfim, é muito ínfima. É quase ínfima. Abrir essa pergunta para vocês, tá, gurias? Também especificamente para a Cíntia, mas onde todas possam falar, né?
além das cápsulas, que majoritariamente a gente conversou aqui agora, né? E as formulações de uso tópico para pele, etc. O que mais a Matriz traz de produtos no portfólio, além desses dois produtos de cápsulas e medicamentos de uso tópico? Sim, além, né, dos já conhecidos, né, populares, né, consagrados, soluções, suspensões, xaropes, cápsulas, né, a Fê falou dos filmes óleos dispersíveis também, então, que é uma forma alternativa de administração oral, né. A gente trabalha com as cápsulas sublinguais também, então, óvulos vaginais, supositórios, né, sachês, né, que nem um ouvinte ali, como ela colocou, né, a gente consegue fazer esses sachês também. Mas hoje a gente trabalha também aqui na Matriz com a homeopatia, né, e com os florais. Hoje nós temos aqui na Matriz os florais da linha de Bach, né, e tanto a homeopatia quanto os florais, eles podem ser utilizados tanto para uso pediátrico quanto adulto. Nós temos aqui na Matriz, então, um laboratório específico, né, desenvolvido para manipulação dessas formas farmacêuticas, né, dos florais e das homeopatias, até para evitar a questão da contaminação entre produtos. Então, a gente está preparado também para atender os prescritores que têm, então, habilitação em homeopatia, né? E até mesmo os terapeutas florais. A questão das homeopatias e dos florais, a gente costuma fazer eles, costume que sejam feitos em álcool, né? Mas a gente também tem alternativas para uso pediátrico, né? Sim. Até dentro da homeopatia, a gente trabalha hoje com diversos teores alcoólicos, né? Inclusive as fórmulas isentas de álcool, né? Então a gente sempre respeita a questão da prescrição, né? Para verificar o que foi solicitado pelo prescritor. Né? Os florais também, a gente tem a opção de fazer eles sem álcool, né? Também. Eles mesmos já vem na própria prescrição essa indicação do veículo adequado. Isso. Normalmente, o prescritor já diz a forma que ele prefere, né? Então, se ele vai querer com álcool, sem álcool, né? Ou em glóbulos, né? No caso das homeopatias também. É verdade, os glóbulos. Tem papéis também, né? Papéis. Eu acho mais interessante, mas eu nunca usei, não sei nem se é muito prático, porque eu sei que não sei se ela é utilizada direto ou ela é dispersada em água antes, eu não sei, olha a minha pergunta de dispersão. Normalmente na água, no suco, a não ser que tenha alguma outra orientação para utilizar direto, né? Porque vai dissolver. A gente tem visto que as pessoas procuram a Matriz muito em busca também de produtos naturais, né? De produtos que, enfim, ali dão menos, têm menos efeitos adversos. E a busca pelos florais e pelas homeopatias mesmo, eu acho que no começo a gente tinha muito quase que defender, né, o uso desses produtos. E hoje as pessoas já chegam pedindo, né? Então, acho que isso é uma mudança bem interessante nos últimos anos, assim. As terapias a gente recebe muita solicitação dos clientes, né? As pessoas chegam na loja, é um produto comercial, dá para manipular? A gente sempre, quando é prescrição, a gente faz contato com o prescritor, né? Apresentando a possibilidade de manipulação, né? Para ver se o prescritor autoriza. Se ele autorizar, sim, nós vamos atender a prescrição também. E a gente tem uma linha de florais, inclusive, para uso infantil, já de florais prontos, né? Pronta entrega. E para crianças e pets também, né? Então, também é um uso que está tão disseminado que as pessoas buscam, inclusive, para tratar os seus pets, né? Então, acho que eu acho que é uma adesão, assim, a uma ideia que já está muito difundida, né? Eu acho que também é uma alternativa bem interessante, né? E eu acho que hoje em dia também é uma tendência, né? As pessoas virem já para buscar uma outra alternativa natural ao medicamento. E não tratar só a doença, né? Tratar tratar como um todo, né? Prevenção também.
E a questão assim, da saúde como um todo, né? Acho que a gente agora já está chegando mais perto do fim da nossa live, mas eu acho que isso uma constatação bem importante, né? Que as pessoas estão querendo ser tratadas mais como um todo, né? Incluindo a alimentação, os exercícios físicos, a prevenção de doenças, o cuidado com o seu sono e com a sua qualidade de vida, né? A otimização da saúde, né? E isso bem é que hoje em dia a gente não atende mais só uma prescrição médica, né? A gente tem todos os outros profissionais, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem o odontólogo, tem terapeuta hoje, né? Terapeuta capilar, né? Profissional de educação biomédico, o próprio farmacêutico, né? Que atua na área clínica também, né? Ortomolecular. Então, tem uma grande demanda de prescritores de graças. Isso é uma demanda que também mudou nos últimos anos, né? A gente tinha um prescritor único, que era o médico, e hoje essa atividade multiprofissional, em que o próprio médico acessa o nutricionista, acessa o fisioterapeuta, acessa o biomédico, né? Isso facilitou muito a adesão e o nosso trabalho, principalmente como farmacêutico, nesse elo entre o paciente e o prescritor, né? Isso está sendo cada vez mais bem aceito. Antes era um esforço que a gente tinha que fazer, né? E o prescritor achava estranho o contato que a gente fazia, né? E hoje isso é muito mais simples, é muito mais bem aceito, é muito mais comum, né? Então acho que a gente evoluiu bastante nesses últimos anos, né? Então, e a gente percebe que o profissional gosta desse contato, dessa integração, né? De conhecer o processo da manipulação, que muitas vezes eles não sabem exatamente como é, né? Até dá para falar a questão que a gente tem, né? Matriz Portas Abertas, né? Que a gente está sempre aberto a receber os prescritores para virem conhecer o nosso trabalho, mas também não somente os prescritores, né? O público, de modo geral, que quiser vir conhecer a matriz, né? Estão todos convidados a vir conhecer um pouquinho mais. Né? Isso, inclusive esse projeto hoje é para prescritores, mas a gente já recebeu alunos de cursos técnicos de farmácia, a gente está aberto a outros cursos também, se quiserem conhecer. E quem não sabe, vou contar agora, a cor preferida da matriz é a cor transparente, né? Então, vou aproveitar e quebrar o protocolo aqui, pegar vocês para fazer um passeio, que quem não conhece, a gente convida para vir conhecer a matriz. Os nossos laboratórios são visíveis ao público, então eles parecem um quadro, parece uma parede, mas ali dentro é o nosso laboratório. Então a gente, hoje, claro, tá vazio por causa do horário, né? Mas, enfim, nós temos várias salas com cabines selecionadas, né, específicas, todas elas com exaustão e filtro EPA. A gente tem que marcar uma segunda live para, enfim, conhecer melhor esse processo, né? Mas, enfim, a transparência está nas nossas duas lojas, em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Você pode conhecer, ver a sua fórmula sendo feita, né? E acompanhar esse processo. E isso é muito importante para nós, porque demonstra que a gente, cada funcionário tem a sua função, é treinado para aquilo e faz só aquilo. Então, nos dá muita confiança no serviço que a gente faz, né? Mas acho que isso já abre espaço para uma próxima live, né? De o que dá a segurança do medicamento manipulado, né? Nós temos muitos itens para demonstrar essa segurança que a gente tem, né? Então, as nossas portas estão abertas para os prescritores, para os nossos clientes que podem acompanhar, então, a manipulação dos seus medicamentos. E a gente convida, se a qualquer momento, se alguém quiser, a gente paramenta e acompanha, né? Qualquer um dos tantos prescritores quanto os nossos clientes dentro dos nossos laboratórios a qualquer momento. E até contando sobre isso, só um pouquinho, não colocando em delonga, né? Mas a gente tem tido uma resposta muito positiva em relação a trazer os prescritores aqui para dentro, onde eles mesmos acabam falando sobre o quão legal e o quão interessante é o processo inteiro, né? E por fim a gente consegue mostrar de maneira mais adequada
e deixar o prescritor muito mais seguro da prescrição para a matriz, né? Dos seus ativos, que a gente está cuidando bem da saúde do paciente, né? Então, assim, gurias, eu quero agradecer muito vocês três, tá? Por terem também topado ficar hoje com a gente e fazer essa live. Eu acho que a gente tinha muito mais assunto, né, para conversar, a gente podia ficar muito mais tempo. Aqui na própria matriz mesmo, a gente se pega falando um comentário rápido para um ou para outro e no fim acaba a conversa se delongando por um bom tempo, né? Tipo, quantas vezes a gente já não aconteceu isso? O que a gente ia falar mesmo? O que a gente ia falar? Todos os comentários, né? No final a gente teve muitos comentários de agradecimento, enfim, das nossas qualidades todas. Muito feliz de ter vocês todos aqui, poder atender esse reconhecimento. Durante esses dias a gente ficou divulgando aqui na loja a live, as pessoas demonstraram muito interesse. Então, tomara que a gente tenha atingido as expectativas e prometemos uma segunda live, não de possibilidades, mas de garantia da qualidade, talvez, que a gente possa, enfim, falar um pouco mais dos nossos controles de qualidade, os diferenciais da matriz, que garantem que a nossa tranquilidade no tratamento que a gente entrega. E eu acho que o segredo é esse, né? O sucesso e tratamento dos nossos clientes é o sucesso da matriz. Exato, o sucesso da matriz é isso. Agora eu vou dar um tempinho para as meninas se despedirem também. E fiquem aí que logo em seguida a gente vai falar sobre o sorteio, tá? Do nosso brinde pro pessoal que está assistindo a live. É um brinde surpresa, eu vou cadastrar o nosso telefone ali em cima para vocês poderem participar do sorteio, que tem que mandar uma coisa pro nosso ar. Tá, deixa a palavra com vocês, meninas. Eu não sei, quem está mais perto? Fê e Cíntia. Então, muito legal participar dessa live, a primeira de muitas que virão, né? E cada vez a gente vai estar trazendo novos assuntos e com certeza vai ser muito legal. Um abraço a todos. Então foi um prazer poder participar dessa live, né? E já estou esperando o próximo convite, tá? A gente está nas lojas, né? Então venham conversar com o nosso farmacêutico da matriz. É um prazer recebê-los em nossas lojas. E gratidão para quem assistiu também. Também gostaria de agradecer a todos, né? Eu sou meio tímida para falar, mas aos poucos eu vou me soltando. Um dia eu chego lá, Bruno. Não, sem problema. De muitas, a gente vai ir melhorando, Bruno. A gente vai chegar lá. Então, até a próxima. Um abraço. Eu não consigo colocar o telefone ali em cima. Fala, depois. então. Quero sair. Você tem a matriz no seu WhatsApp, agora é hora de ganhar aquele prêmio. Eu me inspirei na live da Moça Bonita, elas têm um tipo de sorteio que é o seguinte. O telefone da matriz do WhatsApp é 993135263, repetindo, 993135263. Então, assim, a gente vai pedir que você que tem um produto manipulado pela matriz, mande uma foto agora para o nosso WhatsApp, escolha a opção 1 para chegar aqui no nosso aparelho telefônico e você vai ganhar o nosso lindo produto surpresa. Então, bora lá. Mande um produto. Com certeza, o manipulado matriz vai ter em casa, né? Tem que ter o manipulado da matriz em casa. Só mandar fotinho para ganhar, certo? Do lado do nosso salinho. Quer falar de novo o telefone, Marília? De repente, para alguém que não... Sim. Só que a pessoa vai ter que anotar, sair da live, cadastrar, tirar a foto. Eu espero a pessoa voltar para ela... Mas ela passa o celular de alguém do lado. Já, viu? Não, já tá funcionando. Já tá funcionando. Ache o seu produto matriz e mande a foto para ganhar o presente. Tô até nervosa. É que nem o do Gugu, aquele que sai correndo pra pegar uma panela, achar um miojo em casa. Isso aí. Só que tem que ser o produto matriz. Tem que ser, não confunde. Matriz, só matriz, tá? Então, não sei. Olha, não sei se... Vamos ver. Estamos esperando, vamos lá. Manda. Ai, que legal.
Tchan, 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 tchan. Que legal. Ó. Vou ver. Calma, Beth. Então, quem encontrar um produto matriz, mandar uma foto, vai ganhar o nosso presente surpresa. O primeiro que mandar, tá, gente? Não é pra todo mundo que mandar. É uma corrida. Quem chegar primeiro ganha. Tem que deixar mais claro. Uou! Vou ver. Ó, o pessoal tá perguntando ali, ó. Foi toda a conversa pra ver, olha aqui. Tem Olha ali, bastante Maria, gente, tá tem bastante gente mandando. Que legal. Tá, vamos ver Sim, tem que enviar uma foto de um produto feito na matriz pelo WhatsApp da farmácia. Isso. O problema é que assim, tem 1 milhão de mensagens antes da live, né? Deixa eu me concentrar aqui para não errar. Esse foi o último que foi que era Meu pai e minha mãe não mandaram nenhum produto matriz, pelo amor de Deus. Cadê vocês? Gente, não vale. Pode ser eu? Colaborador também não. É. Olha aqui. Não é, mas já foi. Primeiro é enviar a foto com todos os dados corretamente. Até a notinha junto. Nossa, é tudo completo. Dilmara Pereira Flores ganhou o nosso sorteio. Que legal. Tá aí, voltou já pra live? Foi, no que eu assisti era assim, a pessoa via e já voltava e já Volta, dava Dilmara. Volta, Dil. Tá aí? Dilmara. Cadê Não, você? Ali. Não, Dilmara, apareceu? Enquanto isso, dá para mandar beijo. Ah, que legal! Parabéns. Parabéns! Ganhou o sorteio! Você ganhou a corrida matriz farmacêutica! Parabéns, Dilmara. Que legal, gente. Então, assim, a gente completou o nosso script foi completo, deu 1 hora de live, então a gente consegue fazer ainda todas as atividades do dia. Muito obrigada por quem esteve aqui com a gente manteve os 40 visualizadores, então, durante todo o período. Muito obrigada, parabéns, Gilmara. Muito obrigada, Anne, Cíntia, Fernanda, Bruno. Marília. Foi demais. A Beijo, próxima, então, vai ser Célia. qualidade. Mandar um beijo só para a Célia, minha querida amiga que está assistindo. Joia. Verdade. Muito bem, Anne. Muito obrigado, porque a gente tem que mandar uma série de beijos aqui para a Matriz, para todos os funcionários que fazem isso também poder Verdade, tem toda razão. ser o que é, ser tão legal de trabalhar nessa empresa, que é joia, é top de trabalhar. Porque assim, ó, cada um fazendo o seu trabalho direito, o troço funciona e sai, ó, 100%. Meninas que trabalham na Matriz, sintam-se todas abraçadas, tá? Isso mesmo. Muito obrigado. Ingrid também mandou um beijo para nós, gente. A doutora Ingrid também mandou um beijo para nós. Beijão, doutora. Ai, que legal! Olha aí. E eu disse que eu ia falar para uma cliente que eu ia dar oi para ela na live, mas eu esqueci o nome, mas enfim, me lembrei de mandar o oi. Próxima vez vou anotar numa coisa que fique mais perto de mim. Pessoal de casa, pessoal da Matriz, A live vai ficar disponível também, tá? fica disponível grava para e fica assistir disponível. posteriormente, tá? Muito obrigado a todos. E se tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição em qualquer um dos nossos canais. WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail e nas nossas lojas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, centro da cidade, centro das 2 cidades. Joia, obrigado.